Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de uma nova era para o mundo de regeneração e falamos rapidamente sobre os ensinamentos trazidos por Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária. Esse vídeo refere-se ao capítulo 10, intitulado Lições de Alta Magnitude. No vídeo anterior, então, Manuel nos conta de um socorro que eles fizeram, a espíritos que se encontravam entrelaçados antes do desencarne de um deles e assim permaneceram após esse desencarne. No vídeo de hoje, nós falaremos então de um socorro feito de espíritos que esperavam que anjos, figuras mitológicas, viessem ao seu socorro. Então ele conta, que quanto mais eles atendiam espíritos em sofrimento, outros tantos chegavam. Ele conta que Ana continuava segurando, o archote de fluidos luminosos e o padre Marcos, naquele momento, falava a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. E o padre Marcos dizia então que todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, porque esse é o ciclo da vida. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e se comunicando com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras. Graças ao seu retorno é que o evangelho pode ser confirmado. E a mensagem de que é portador tornou-se a esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, então, que há um reino além da carne que nos espera a todos nós é um dever de todo cristão. Enquanto ele falava, então, Abdu, Ivon, Oscar e Manuel, que agora estavam acompanhados por outros 2 indonésios que também compunham o socorro, trabalhavam na libertação dos recém-desencarnados com vínculos fortes mantidos ao corpo. E o padre continuava: felizes somos todos aqueles que acreditamos em Jesus Cristo. Por mais assustador que a morte pareça, a vida é um triunfo. Alegrai-vos, confiai, porque as dores de agora, logo mais, serão um capítulo vencido da história. Então, todos aqueles espíritos, aquele grupo de católicos tomado de emoção sobrenatural, ouviam, choravam, solicitavam ajuda. E é nesse clima de elevadas vibrações de amor, de compaixão, que ele diz que eles percebiam o valor dos sentimentos, o valor do amor de fato, porque o amor é isso, essa abnegação. E aí então ele conclui que não foi por outra razão que Jesus elegeu o amor como a mais nobre de todas as conquistas que o ser humano pode aspirar. E ao mesmo tempo então que eles se alegravam com os resultados que o padre Marcos obtinha, eles constatavam os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se oprimem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual, da vida após a morte. O descobrimento das leis da vida faz com que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão que o arranque da situação deplorável. Então ele reforça algo que já havia sido dito no capítulo anterior, que os atavismos religiosos que lhes ofereciam primícias e estados de glória logo após a morte do corpo, mantinham alguns que se davam conta do fenômeno de que foram objeto, aguardando a chegada desses anjos mitológicos, se desesperavam, blasfemavam, se revoltavam, achando que haviam sido abandonados por Deus. Então, ele reflete mais uma vez sobre a importância
da fé raciocinada, de não apenas crer, mas crer e saber que somos todos responsáveis pelos nossos atos. E Filomeno de Miranda pensava nisso quando se acerca dele, né, o mentor daquele trabalho todo, e esse mentor capta os pensamentos de Manuel e começa a explicar que todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, segundo o orientador, as religiões, embora um imenso respeito que devotamos a todas elas, ainda são muito necessárias, inclusive, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando os seus fiéis a respeito de seus atos, que respondem pelas consequências que sempre os alcançam, normalmente em clima de aflição por causa dos conteúdos morais negativos. Enquanto nós não entendermos, então, segundo o orientador, a causalidade absoluta do universo, elaborando os conceitos na linguagem pobre das nossas necessidades, e arrastando as multidões, como se faz em muitas religiões, sem que os religiosos consigam pensar por si só, trabalhando o fanatismo doentio, essa herança do primarismo espiritual, como mecanismo de salvação imediata, cambalearemos no mundo físico, e essa é a sensação que vai ser transmitida para o mundo espiritual, com multidões equivocadas e engessadas nas informações que eram e são tão precárias. Então, é nesse estágio de sofrimento que os céus promovem a reencarnação, voltando para a Terra, para o ministério de viver outras vidas, para espiar e para provar. Mesmo negando a doutrina dos renascimentos carnais, isso não impede que ela seja uma lei universal, ocorrendo em toda parte, como bênção de incomparável significado. Então, mesmo que várias religiões não falem sobre a reencarnação é uma lei do universo, que será constatada a partir do nosso desencarne, quando nós recobrarmos toda a consciência que temos e que adormecida fica com a nossa volta ao planeta Terra. Basta então que todos os dias nós reflitamos para que nós constatemos que nós somos os responsáveis por todos os nossos atos. E ele tinha ainda muitas perguntas para o seu mentor, para aquele que comandava os trabalhos, e ele diz: o conhecimento viaja daqui para a Terra e não da Terra para cá. Então, conforme vamos estudando, aqui, desencarnados, não importa o conhecimento que nós trazíamos, porque novos conhecimentos se fazem. E o trabalho esperava os dois, que rumaram então para outras atividades. Mas a mensagem que o seu mentor deixa no fim é: as perguntas encontrarão suas respostas na ação do bem com Jesus. E que nós possamos então, motivados por boas atitudes e por bons pensamentos, por boas ações, prosseguir essa caminhada pela nossa elevação moral e espiritual, pela elevação dos nossos pensamentos. E que essa semana sejamos um pouquinho melhores do que fomos na anterior. Até a semana que vem!